Ok, meus amigos, voltamos para a continuidade da nossa aula de hoje, não é verdade? Então, primeira série, ensino médio, canal Educação Seduc. É um programa do canal Educação Seduc, um programa com mediação tecnológica. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e agora nós vamos entrar nas propriedades dos compostos orgânicos. E a data de hoje, 22/8/2022. Então vamos lá dar continuidade à nossa aula. Está aqui, nós vamos falar das propriedades dos compostos orgânicos, que diz assim, ó, os compostos orgânicos diferenciam dos demais através de certas propriedades, né? Pode ser a solubilidade, temperatura, difusão e ebulição, são diferenciados aí. E é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. E as principais propriedades dos compostos orgânicos são, né, mais uma vez, ó, ponto, difusão, ebulição, solubilidade. Nós vamos falar também da acidez e basicidade dos compostos orgânicos. E tais propriedades, né, ácidas ou básicas, são atribuídas em virtude dos grupos funcionais que apresenta. Por isso que nós trabalhamos os grupos funcionais, pessoal. Tá? Na aula de hoje nós trabalhamos sim esses grupos funcionais. Partindo desse princípio, tá? Nós vamos fazer muitas questões, viu? Nós temos aqui, ó, uma tabela de extrema necessidade. Essa tabela você não vai encontrar em livros aí. É exclusiva aqui do canal Educação, certo? Aqui eu coloquei, ó, ligação. Você tem aqui ligação iônica, ó, que é a mais forte das ligações. É onde apresenta um sal orgânico, tá? Aqui a força da ligação aumenta de baixo para cima. A ligação de hidrogênio é uma ligação forte também, ó. Quais são as funções que formam ligação de hidrogênio? Você tem amida, é a mais forte, ácido carboxílico, fenol, álcool e amina. Só para estar lembrando para vocês que fenol, pessoal, é quando eu tenho uma hidroxila ligada no composto aromático, ó. Isso aqui é um fenol. Ele não apareceu lá na outra aula, mas estou colocando aqui. Certinho? E aí você tem também aqui a dipolo, dipolo, dipolar. Você tem cetona, aldeído, éter e haleto. E força de Van der Waals, éster, hidrocarboneto e haleto apolar. Então, por exemplo, se eu comparar um ácido carboxílico com um álcool, quem é que tem maior força de ligação? O ácido. Então vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Então essa tabela, pessoal, não dá tempo você copiar. Eu queria que você fizesse um print dessa tabela aí, porque nós vamos utilizar ela muitas vezes nas questões aí, muitas vezes mesmo. Então, por favor, faça um print aí. Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, então voltamos com uma das tabelas mais importantes aí, que é a força intermolecular. Na segunda tabela, nós vamos fazer comparações, pessoal, olha só. Se você colocar assim, ó, quanto maior for a cadeia principal de um composto orgânico, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição.
quanto maior for o número de hidroxilas, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Todos diretamente proporcional, né? Quanto maior for o número de carbonos, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E quanto maior for a força intermolecular, que é justamente a ligação, nós vimos na tabela anterior, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. A única que é inversamente proporcional vai ser essa, ó. Quanto maior o número de ramificações, que eu vou já colocar, menor é o ponto de fusão e ebulição. Então, para cada uma dessas aí, nós vamos colocar um exemplo. São tabelas, como eu falei, exclusivas aqui do canal Educação, tá? Então, tá aí. Os critérios para quando for funções diferentes, você vai utilizar a força intermolecular. Mas quando os compostos for de mesma função, você tem que usar esses outros critérios. Também, como a tabela é grande, não dá para anotar, vamos fazer um print, pessoal. Tira uma foto, faça um print, certo? Vamos colocar 1 minutinho na tela aí, por favor. Ok, voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, vamos colocar uns exemplos aqui, ó, para ficar bem claro o que eu estou falando para vocês. Ó, o primeiro exemplo, ó. Aqui você tem o butano. São 4 carbonos aqui na cadeia principal e essa aqui só tem 3, ó. Então, por que que o ponto de ebulição do butano é maior do que desse outro? Porque, por 2 motivos. Ou tem a cadeia principal maior, que são 4 aqui, 3, ou então ramificações ao contrário. Quanto mais ramificada for, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, entre óleo diesel e gasolina, quem é que tem maior ponto de ebulição? Por 2 critérios é o óleo diesel. O óleo diesel tem 18 carbonos, aqui só tem 8. Ó. Quem tem mais carbonos tem maior ponto de fusão e ebulição. A outra é a massa molecular. Lógico, se a fórmula é maior, vai ter maior massa molecular. Mas nem precisava, pessoal. Se você abrir 2 frascos, um de gasolina e outro de óleo diesel, qual é que você sente primeiro? A gasolina. Porque é mais volátil, porque a gasolina tem um menor ponto de ebulição, tá? Então, 2 critérios nós estamos utilizando aí, ó. Ou massa molar ou número de carbono entre o óleo diesel e gasolina. Não é legal? Perfeito, pessoal? Vamos colocar só 1 minutinho para você fazer um print desse exemplo aí.
Ok, vamos então continuar. Vamos colocar outro exemplo aqui, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Se você verificar, pessoal, olha só esse primeiro aqui, ó. No primeiro exemplo, são dois álcoois aí, não é isso? Ó? Primeiro só tem uma hidroxila. Só tem uma hidroxila. No outro exemplo aqui tem duas, então o critério aqui foi o número de hidroxila. Então é lógico que o primeiro exemplo apresenta um ponto de ebulição menor do que o segundo. O critério utilizado está aqui ele, ó, foi número de hidroxilas. Por outro lado, agora sim, agora nós temos função orgânica. Aqui é um álcool e aqui é uma cetona. Então, entre um álcool e uma cetona, quem é que tem maior força intermolecular? O álcool. O álcool, pode ver na primeira tabela que o álcool está acima da cetona. Então, apresenta um ponto de ebulição maior. Fusão e ebulição. Vamos colocar também um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meus amigos, vamos lá então, olha só. E agora nós vamos para a solubilidade, a tabela de solubilidade. Olha só, quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser a solubilidade em água. Quanto maior for a força intermolecular, que é a primeira tabela, com as funções, maior a solubilidade. Agora, o número de carbonos é inversamente proporcional. Quanto maior o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto. Tá? Então a tabela é a última das tabelinhas aí. Quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser a solubilidade em água. Certo? Quanto maior for a força intermolecular, maior a solubilidade. Agora o número de carbonos não. Quanto maior o número de carbonos, menor vai ser a solubilidade. Agora esse aí eu queria, é outra tabela exclusiva, eu queria que você fizesse um print ou anotasse. Como a tabela é pequena, dá tempo de fazer aí, né? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor, 2 minutos.
Ok, voltamos, né? Voltamos para mostrar isso aqui. Agora vamos colocar exemplos. Olha só. Na primeira parte aqui, ó. Por que eu estou afirmando que no primeiro exemplo aqui, ó, se você observar, aqui eu tenho uma hidroxila, aqui eu tenho duas, ó. Então, quem é mais solúvel? É quem tem mais hidroxila. Por isso que o primeiro exemplo apresenta uma solubilidade menor do que o segundo, que tem duas hidroxilas. E outro, mais uma vez, aqui você tem um álcool e aqui você tem uma cetona. Entre álcool e cetona, álcool faz ligação de hidrogênio, cetona não. Então, na primeira tabela que eu mandei você fazer um print, o álcool está acima da cetona. Então, por isso que o álcool apresenta uma maior solubilidade, é mais solúvel em água do que cetona. Álcool é mais solúvel do que cetona. Perfeito? Então, tá aí. Agora nós vamos falar sobre a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, certo? Vamos lá. Está aqui, ó. É outra tabela exclusiva, exclusivíssima do canal Educação. Você sabe que pH menor que 7 ó, é um pH ácido, pH igual a 7 é um pH neutro e pH maior que 7 é amina. Então, das funções aí, ó, compostos ácidos por excelência, nessa ordem. O ácido sulfônico, que é SO3H, apresenta uma acidez maior do que o ácido carboxílico do que um fenol. pH igual a 7, você tem um álcool e uma amida. Só lembrando que as amidas, a gente coloca assim, então tudo em forma condensada, mas a amida é dessa maneira, pessoal, C-O-NH2. Ó. E aí você tem, tá, pH maior que 7, você tem éter e principalmente, se falar em compostos orgânicos básicos, tem que lembrar das aminas. Dentre todos os compostos orgânicos, o composto mais básico que nós temos são as aminas. Ninguém ganha das aminas, por isso que ela vai ter uma particularidade aqui. Mas antes eu queria que você fizesse um print aí desta tabela, tá? Eu vou colocar 1 minuto, que é só para você fazer um print aí, por favor, 1 minutinho. Ok, como eu falei que as aminas são as mais importantes, vamos então colocar um pouco mais sobre ela. Está aqui, ó, certo? O que é que nós temos para falar sobre as aminas? As aminas apresentam caráter acentuadamente básico. E a ordem é essa, pessoal. Olha aqui, ó. A amina secundária, por isso que nós trabalhamos aquela classificação. Ela é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária, que é mais básica do que a amônia, que é o amoníaco. Aí vem a amina primária aromática, secundária aromática e terciária. Eu vou já colocar um exemplo de cada um. Como a ordem é decrescente, vai dar mais básica para menos básicas. As aminas alifáticas, professor, o que são aminas alifáticas? Cadeia aberta. Cadeia aberta. Elas são mais básicas do que as aminas aromáticas, cadeias aromáticas, aquela que tem um anel benzênico, né? Cadeia aromática, certo? Então, nós vamos classificar. Eu vou colocar um exemplo de cada uma delas aqui, pessoal. Mas, primeiro, eu queria que você anotasse essa ordem aqui. Essa ordem, ela é importante, torna super importante. Amina secundária,
é mais básica do que a primária, do que a terciária, que é mais básica do que o NH3, que é o amoníaco, que é mais básica do que a amina primária, secundária e terciária aromática, tá? Anote isso aí que nós vamos precisar. Eu vou colocar um exemplo de cada uma delas. Um minutinho aí. Ok, voltamos aí, né, mostrando a basicidade das aminas. E eu vou mostrar para vocês, então, essas três primeiras, ó. A amina secundária, a amina primária e a amina terciária. Vamos lá, então? Ó, vou montar um exemplo de cada uma delas, ó. Eu vou encher a tela aqui, tá? Para mostrar todas elas aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, então. Opa, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Elas são aminas alifáticas, ó. Aqui eu tenho, ó, nitrogênio ligado a 2 carbonos, é uma amina secundária. Como tem aqui o CH3 é metil e aqui é metil, então é dimetilamina, o nome dessa amina. A outra só tem o nitrogênio ligado a 1 carbono, é uma amina primária. Metil mais amina fica metilamina. E a outra tem só o nitrogênio ligado a 3 carbonos, no caso aí 3 radicais metil, é a trimetilamina. Então eu coloquei na ordem, ó. A amina secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. Essas todas são alifáticas. Depois eu vou mostrar as aromáticas, como é que é. Tá? Então a ordem é essa, secundária. Se você comparar uma secundária com a primária, a secundária ganha. Secundária, depois a primária, depois a terciária. Tá? Um exemplo de cada um deles. Certo? Ganha em basicidade, né? A amina secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária, ok? E vamos colocar também aí um minutinho na tela aí, por favor, um minuto.
Ok, voltamos, na verdade voltamos e vamos lá. E aqui as aminas aromáticas, pessoal, também vou colocar aqui o nome delas, ó. Olha aqui as aminas aromáticas. Aromática porque tem esse anel benzênico, né? A amina primária, tá? Essa aqui é chamada de fenilamina ou anilina, mais conhecido como anilina. É um corante artificial, né? Utilizado, por exemplo, em confeite de bolos, né? Em tinturação de roupa tem anilina industrial. Então, ela é a amina primária. Ela é mais básica do que a amina secundária. Veja que o nitrogênio agora está ligado a dois radicais aromáticos. Um radical é fenil, dois vai ser difenil, difenilamina. E aqui você tem três radicais fenil ligado ao nitrogênio. Tem uma amina terciária, é a trifenilamina. Já nas aromáticas, a ordem é natural, primária, secundária e terciária. Certo? Nas alifáticas, que é secundária, primária e terciária. Aí é na ordem correta, as aromáticas. Vamos colocar um minutinho aí. Ok, meus amigos, voltamos e agora nós vamos fazer somente questões. Agora são questões de tudo que ele trabalhou. Olha aí, vamos lá. Primeira questão diz assim, ó. O dietiléter está aqui até a fórmula dele, ó. Foi colocado até a fórmula dele. Dietiléter, certo? Possui ponto de ebulição 36, ó, 36. Enquanto que o butanol, que é um álcool, possui ponto de ebulição 111. E a pergunta é essa, né? Por que o butanol, que o álcool, tem um ponto de ebulição maior do que o éter? Qual vai ser a resposta aí, pessoal? Isso aqui é para vocês, vamos lá? Vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos aí para você tentar acertar. 2 minutos.
Ok, meus amigos, voltando. Então vamos explicar o porquê que o álcool, né, tem um ponto de ebulição maior do que o éter. Tá aqui, ó. Você vai, ó, aqui você tem os dois compostos, ó. Aqui você tem o álcool, só lembrando que álcool é hidroxila em carbono saturado. E aqui você tem o éter, ó. Ele colocou as estruturas aí. Então, pessoal, a explicação é a força intermolecular. No álcool tem ligação de hidrogênio, porque tem hidroxila. No éter não tem hidroxila. Então não tem ligação de hidrogênio. Por isso que a força da ligação, tá, no álcool é maior do que a força da ligação do éter. Então, ó, porque ele está perguntando justamente por isso. Por que o butanol tem maior? Porque o butanol forma ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é mais forte do que o éter, que é uma ligação feita de polo de polo. Tá? É na primeira tabela que nós apresentamos para vocês, tem isso lá. O álcool, na tabela, está acima do éter. Então, com certeza, ele vai ter maior ponto de ebulição. Tá? Se um tem hidroxila e outro composto não tem, o que tem hidroxila sempre vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Sempre maior ponto de fusão e ebulição. Perfeito? Vamos colocar um minutinho para o pessoal fazer as anotações aí das respostas, por favor. Ok, então voltamos aí mostrando que o álcool apresenta um ponto de ebulição maior do que o éter. Vamos então fazer a segunda questão. Tá aí, ó. Aqui, pessoal, na segunda questão, nós temos três compostos, ó, 1, 2 e 3. Você tem o etanol, que é um éter, eu vou até grifar aqui, ó, o composto 1 é um álcool. O composto 2 é um éter. E o composto 3 é um álcool também. Só que o primeiro só tem 2 carbonos, que é étil. O terceiro tem 3 carbonos, porque é próprio. Então ele está perguntando assim, ó, considerando a existência ou não de ponte de hidrogênio, ligando moléculas iguais e suas correspondentes massas moleculares, é de se prever que a forma, sob mesma pressão, os pontos de ebulição dessa substância sejam em ordem crescente, ó. Ou seja, ele quer de menor ponto de ebulição para o de maior ponto de ebulição. Para isso eu vou identificar aqui para vocês, ó. Esse primeiro aqui é um álcool. Um álcool que só tem 2 carbonos. Et é 2 carbonos. O segundo você tem um éter. Um éter. E o terceiro você tem um álcool. Só que agora você tem um álcool com 3 carbonos. Está aí na fórmula. Álcool com 3 carbonos. Então, qual seria a ordem crescente do ponto de ebulição? Ordem crescente, viu, pessoal? Em relação ao ponto de ebulição. Qual seria a ordem crescente? Vamos lá? Qual vai ser a resposta para essa questão aí? A ordem crescente. Vamos colocar 2 minutinhos aí.
Ok, pessoal, então vamos colocar em ordem crescente do ponto de ebulição. É óbvio que os álcoois ganham dos éteres. Desses aqui, o menor ponto de ebulição vai ser o éter, certo? Aí você tem dois álcools, um com 2 carbonos e outro com 3. Então, quem tem maior número de carbonos, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então, a ordem, pessoal, vai ser essa aqui, ó. O 2, que é o éter, tem menor, olha só, menor ponto de ebulição do que o 1, que é um álcool que só tem 2 carbonos, e o maior ponto de ebulição é esse álcool que tem 3 carbonos. Por isso que a resolução, a força intermolecular, lógico, né? Então a resolução dessa questão só pode ser a letra C. 2, 1 e 3 é a resposta correta para essa questão. 2, 1 e 3. Perfeito? Eu vou colocar só um minutinho para você fazer a resolução da questão aí. Fazer um print da resolução, por favor. Ok, pessoal, estamos apresentando para vocês questões que envolvam aí a logística do ponto de fusão e ponto de ebulição. Muito importante mesmo. Vamos agora para outra. Pronto, agora aqui nessa questão nós só temos álcoois. Vamos ler a questão com calma, calma mesmo. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula, por isso também se dissolve em solventes apolares. Aí ele coloca esses álcoois, pessoal: 2-butanol, hexanol, propanol e octanol. Veja que ele quer agora solubilidade. Ó. A opção que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade. Só uma dica para vocês: solubilidade em água, certo? Como todos são álcoois, não dá para diferenciar na função orgânica. Então você vai pelo número de carbonos aí. E a solubilidade é inversamente proporcional. Quanto maior for o número de carbonos, menor vai ser a solubilidade em água, certo? Então, quanto maior for o número de carbonos, menor vai ser a solubilidade em água, ok? Para isso, então, vamos colocar, por favor, vamos colocar 2 minutinhos aí para essa questão. 2 minutos.
Ok, pessoal? Então tá aí. Apresentando aqui os álcoois para vocês e saber qual que tem a ordem crescente de solubilidade. A resposta, pessoal, vai estar justamente na letra D. Agora vamos provar aqui por quê. Ó. Olha, butanol é um álcool que só tem 4 carbonos. Ó. But significa dizer 4. Ó. But é 4. Então, aqui tem 4 carbonos. Hexanol, já está dizendo hex. Hex são 6, ó. Certo? E aí você tem aqui propanol são 3 e octanol são 8. Então você vai na ordem aí, ó. Ó, quanto maior o número de carbono, menor a solubilidade. Então, quem tem menor solubilidade aqui vai ser o item 4, ó, porque tem 8 carbonos, oct. Depois vai ser 6 carbonos, que é o hexanol. Depois você vai ter o 1, que é but, são 4 carbonos, e o que apresenta mais solúvel vai ser que só tem 3 carbonos. Então, por isso que a ordem fornecida aí da questão vai ser 4, 2, 1 e 3. 4, 2, 1 e 3 é a resposta correta para essa questão. Perfeito? Tranquilo, né? Então, quanto maior for o número de carbonos, menor vai ser a solubilidade em água. Vamos para outra. Ah, essa aqui é uma questão característica até do Enem. Ó. Olha aqui a identificação das funções, né? Uma indústria química tem como despejo industrial as substâncias abaixo numeradas. Você tem 6 substâncias, né? Você vai ter que identificar a função orgânica de cada uma. Por isso que nós trabalhamos na primeira parte da nossa aula sobre as funções. Ó. Para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi de caráter básico mais acentuado, ou seja, qual vai ser o composto mais básico desses 6 aí? Qual é o mais básico de todos? Qual é o mais básico de todos? É isso que você tem que marcar, tá? Para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos na tela, por favor. Ok, meus amigos, voltamos, né? Voltamos para continuar a nossa aula. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Olha só. Primeiro é um ácido carboxílico. Eu vou identificar as funções. O segundo é um álcool. O terceiro aqui é uma amina. Só que é uma amina primária alifática. A outra, se você desmontar, vai dar uma amida, C-ON. E o 5 vai ser amina. Então, dentre os compostos, os mais básicos são as aminas.
Só que o 5 é uma amina aromática, pessoal. Olha a fenilamina aí, ó. C6H5 é esse radical aromático, ó. Então, entre uma amina primária alifática e uma amina aromática, a mais básica vai ser a alifática. Então, a resposta vai ser a letra C, certo? É o 3. Questão 3 aí. Aliás, questão 4 é a resposta a letra C. É o composto mais básico aí. Você só podia marcar a amina. Como tem duas, a amina cadeia aberta, ó, é mais básica do que a amina de cadeia fechada, certo? Então, quarta questão aí, letra C. Vamos aí, então. Olha a quinta questão, bem fácil essa aqui, ó. Olha, o composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e é empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aqui apresenta maior caráter ácido, certo? E eu vou até identificar aqui para vocês logo. Aqui, pessoal, aqui nós temos um éter. E essa aqui você tem um fenol, que é hidroxila ligada a carbono aromático. Então, dessas duas, quem é? Só tem essas duas aí, ó. Você já pode eliminar a letra C e D, que não tem nem álcool nem cetona. Então, fica entre a letra A e B. Qual a resposta dessa questão, pessoal? Qual vai ser a resposta para essa questão? Tá? Vamos lá, então? Você tem um éter e um álcool. Aliás, um éter e um fenol, desculpa. Tá? O mais ácido, o caráter mais ácido. É lógico que o fenol... tinha até colocado aqui, né? Eu vou até apagar aqui, então. Olha, aqui você tem o éter, tá? Que é esse aqui, ó. E aqui você tem um fenol, que é esse. Tá? Então, desses dois aqui, quem é que tem caráter ácido mais acentuado? Caráter ácido mais acentuado. Só pode ser, pessoal, o fenol, certo? Caráter ácido do fenol é maior do que o do éter. Você pode até utilizar aquela primeira tabela. Na primeira tabela tem lá. Beleza? Então, a resposta vai ser nosso amigo aqui, fenol, na letra B de bola. E a última questão, né? A última questão você tem aí. Dentre as substâncias abaixo, qual é o mais solúvel? Aqui é o mais solúvel, tá? Desses compostos aqui, qual é o mais solúvel, então? Vamos lá? Vamos colocar aí um minutinho, por favor. 1 minuto na tela. Vamos lá então, pessoal? Vamos responder então, portanto, essa questão. Olha só. Bom, a resposta correta aqui vai ser a letra D, ó, porque é a única que tem hidroxila, tá? Aqui você tem BR2, CO2, ó, aqui é um hidrocarboneto e aqui é hidrocarboneto. Então, a única que tem ligação de hidrogênio, se tem hidroxila e os outros não tem, pessoal, ele vai ganhar em mais solubilidade e ponto de fusão e ebulição. O etanol possui extremidade polar e grupo hidroxila. Então, faz ligação de hidrogênio. Portanto, é a que apresenta mais solúvel. O álcool, o hidrocarboneto, toda vez que falar em hidrocarboneto, lembra de petróleo, tá? Ok? Então, aí você tem aqui, tá? Nós vamos convocar vocês para a próxima aula, né? Nós teremos aqui mais informação para vocês, tá? Essa aula de hoje foi importante,
porque nós representamos aí, nós reconhecemos as funções orgânicas e aplicamos nas propriedades, pessoal, que é super importante até mesmo no cotidiano. Por isso eu quero convidar vocês para a próxima aula a gente vai trabalhar um novo assunto, né? E com mais intensidade, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa semana de aula.